Tá difícil, hein, Paula? Tá, agora voltou Meu Deus. E não deu tempo, não. Ele caiu o sozinho. tempo Deu aqui. pum! Tum. Pois Eu tô é, eu achei marcando que tinha dado aqui. tempo. Não deu, não deu. Tô marcando aqui. Tinha mais uma pergunta pra te fazer. Você estava dizendo do Jânio e do Brito. Quer terminar essa história, Paulinha? Pois é, até que horas você ouviu? Não, que o Jânio, que a pessoa falou que o Jânio, você falou com o Jânio, que sabia do Brito. Foi essa parte que eu vi, A que gente era tinha uma. compilado na pesquisa 8 campeões É, mundiais que tinham atuado em Goiás. E aí eu liguei pro Jânio, ele perguntou da pauta, eu falei que não precisava fazer nenhuma pauta para aquela semana da série. E aí ele falou, ele perguntou qual que era a pauta da semana, que nem era dele. Aí eu falei e ele, não, pois é, mas vocês já devem estar contando aí a história do Brito lá no Jataiense, né? Aí eu, não. Não, mas a gente vai atrás. E se você lembrar de mais algo, você me liga. Aí a gente foi atrás da história do Brito, que o Maguito na época levou para Jataiense, o Brito treinou Jataiense por um mês, levou de 12-0 do Goiás do Filipão. Umas histórias muito nossa. legais. O Jânio é uma enciclopédia, né? É, já tem um Do conhecimento esporte goiano. magnífico. Se tiver a Impressionante. oportunidade, converse com o Jânio um dia. Eu gosto muito dele. Quando eu trabalhava na assessoria da Caixa em Goiânia, encontrava com ele nos eventos, né, da Caixa. Era muito bom conversar com ele. Pessoa simpaticíssima, pessoa muito, um excelente jornalista. Paula, Imagina ele no isolamento social, tá sofrendo. Aí a gente Nossa! conversa um pouquinho no telefone. Manda um abraço pro Jânio depois, viu? Manda. Por favor. Paula, me diz assim, a gente já quase indo pro fim da nossa live já, alguns momentos assim marcantes e oportunidades que o jornalismo esportivo te deu, assim, de presenciar algumas coisas que você considera na sua vida, na sua carreira, assim, que você considera muito importante, sendo que não vai esquecer, a gente já mencionou, né, as coberturas no início, mas tem algum outro fato dentro dessas coberturas ou outra situação, de repente, que te marcou profundamente, ou alguma delas que você quer citar aqui? Pode ser mais de uma. Bom, assim, às vezes o pessoal não gosta quando eu falo isso, mas para mim, a Olimpíada é muito maior que Copa, assim. Eu sou uma pessoa que entrou no jornalismo mais por causa dos esportes olímpicos ou do que por causa do futebol, né? Então, assim, cobrir a Olimpíada do Rio e só porque foi no Brasil eu tive a oportunidade de cobrir, né? Se fosse fora, o jornal não faria um investimento que seria muito mais alto. Para mim foi muito especial, assim, foi o melhor momento, a coisa que eu mais gostei de fazer na minha carreira inteira, assim. Minha carreira inteira de... Quantos anos eu tenho de carreira? 16 anos, né? 16? 16. 16 anos. Que já tem aí uma caminhada, não tão longa, mas já alguma caminhada. É Eu longa. acho que a Olimpíada foi o meu grande momento, assim, eu gostei muito e foi uma cobertura muito difícil e não foi uma cobertura completa, assim, não fiz a Olimpíada inteira, eu não fiquei até o final, eu acho que eu fui por 10, 15 dias, por aí. Eu cheguei antes da cerimônia de abertura e foi um momento muito conturbado no jornal, assim, eu tinha um ano como editora. E quando eu virei editora em 2015, o jornal tinha perdido o prazo para o credenciamento, para pedir credenciamento para a Olimpíada. E aí eu fiquei Nossa. muito indignada com aquilo e fui atrás. Aí fui atrás do comitê e falei, olha, eu faço o que for preciso aí, mas considera conseguir uma credencial pra gente, né? O jornal tinha ido, acho que para Londres na Paralimpíada e em outra Paralimpíada também. E a Paralimpíada do Rio ainda estava com credenciamento aberto. E aí eu logo já fiz o credenciamento para a Paralimpíada. E aí fui correr atrás desse credenciamento da Olimpíada para conseguir ir. E eles só deram uma credencial de repórter. Não deram credencial de fotógrafo, nem nada. Deram uma credencial de repórter. E aí eu fiquei naquele dilema, né? Eu sou editora. E vou na única vaga que o jornal vai, né, disponibilizar, aí viabilizei o investimento também do jornal, porque era uma outra questão, né, aí consegui isso e falei, quer saber, eu vou, né, eu vou fazer essa cobertura e dou a oportunidade para outra pessoa fazer a cobertura da Paralimpíada. E aí eu fui, aí eu me credenciei e fui um dia antes da cerimônia de abertura, e foi uma cobertura muito difícil, né, porque uma cobertura solo numa Olimpíada. Eu nunca tinha vivido aquilo na vida, não tinha experiência, tinha que correr atrás de tudo sozinha. E eu tinha estudado pouco também para a Olimpíada por causa dos momentos lá do jornal, estava muito conturbado.
E cheguei lá, assim, de paraquedas, e não tinha hotel, eu fiquei na casa de uma amiga do Leandro, inclusive, que alugou um quarto pra mim, lá na Barra. Fiquei na Barra porque o Parque Olímpico era lá, então era mais fácil o acesso para as coisas todas. E aí, logo no primeiro dia, o Leandro tá até falando aqui, ó, tem a história do Vanderlei Cordeiro. Do Vanderlei. Eu vou contar agora. No primeiro dia foi para eu pegar a credencial e me ambientar e saber onde eram as coisas. No dia seguinte tinha cerimônia de abertura. E eu morro de medo de perder o horário das coisas, né? E eu ainda tava me ambientando. Eu cheguei lá no Maracanã, acho que 2 da tarde, sei lá. E fiquei lá e fiz uma entrada na CBN ainda ao vivo, no meio da tarde. Eu não sabia que o Pelé já tinha recusado carregar a tocha, porque ele tava com problema de locomoção. E ainda falei do Pelé, alguma coisa, sei lá. Fiz uma entrada na CBN, da qual eu me envergonho. E fiquei fazendo matéria de ambiente ali até entrar lá pra dentro. Cobri a cerimônia, né? E assim, ela foi num horário mais tarde. E o jornal, o papel pelo menos, tem fechamento, né? Então, nem tudo que eu vi na cerimônia entrou na edição do papel, mas entrou pro site depois. E aí foi uma cerimônia lindíssima, eu gostei muito, né? Fiquei ali vivendo o momento. E no final da cerimônia veio a surpresa que o Vanderlei Cordeiro de Lima foi o escolhido para acender a pira olímpica, né? Ser o último a carregar a tocha, que saiu lá da Grécia, né? E toda aquela história. E do fogo olímpico que saiu da Grécia. E aí ele acendeu a pira. E aí todo mundo fascinado com aquela história e tudo mais. A gente foi embora. Eu fui embora, tava sozinha. E ia voltar de ônibus pra Barra, no ônibus da imprensa ali, né? Nos shuttles. E tava tudo lotado, tinha um monte de jornalista querendo ir embora, e ônibus lotado, e uma fila enorme. E eu encontrei um amigo meu, um jornalista de São Paulo, e ele falou assim, e eu também, né? Eu falei assim, vamos tomar uma cerveja ali no posto, né? Porque aí a gente espera e dá o tempo, e aí depois a gente vai num ônibus mais vazio, a gente vai ter que esperar de qualquer jeito. E fomos, ele tava com uma turma do jornal dele, do veículo dele, e fomos para esse posto tomar uma cerveja. E a gente tá lá tomando uma cerveja, conversando, entra o Vanderlei, né? Entrou lá para tomar também a sua cerveja de fim de noite, depois de uma noite muito emocionante para ele, né? E aí a gente entrevistou o Vanderlei, que ninguém tinha entrevistado. E nossa, foi muito legal. E aí eu cheguei lá onde eu estava hospedada e fui bater a matéria, e fiquei escrevendo a matéria até altas horas também, para publicar no site o mais rápido possível. E foi muito legal essa história. Acho que a história da cobertura da Olimpíada é a minha principal, assim, na carreira. Eu fiz a final da Copa de 2014, fiz o 7-1, que também foi muito marcante, fiz a final da Copa das Confederações em 2013. O GP Brasil que eu fiz foi o de 2008, que o Massa quase foi campeão mundial, mas não foi. Que foi também uma corrida muito tensa, muito, muito estranho ali viver aquele momento. Tava lá na cobertura da final da Sul-Americana do Goiás, que é um histórico para o futebol goiano, né? Então, assim, acho que foram coisas legais até hoje. Com certeza vou viver alguns anos a menos depois daquela final, muito sofrida, do Goiás. Assim, foi muito doloroso para mim. Acho que essa noite, inclusive, vou ter dificuldade para dormir, já que você lembrou desse episódio triste. Acho que eu vou demorar para dormir essa noite, ao lembrar desse episódio. Foi tenso pra mim também, tá? Porque foi pros pênaltis e o horário é o nosso maior inimigo, né? Então, depois dos pênaltis ainda tem que mandar matéria. Eu mandei matéria muito rápido, depois descer pra mandar pós-jogo também, entrevistas, né? E aquele sentimento frustrante de todo mundo com cara de enterro. E aí, além disso, depois ainda, a gente foi pra fora do estádio, naquele ambiente louco ali, hostil, né? Fim de jogo, hostil para o brasileiro ali, que estava ali, né? Porque era meio que tratado como rival, né? E não tinha táxi para ir embora de Avejaneda para Buenos Aires, onde a gente estava hospedado. E foi foi um transtorno. Meu voo do dia seguinte era 6 da manhã. Eu cheguei no hotel, acho que 4h30 da manhã. Nossa. Dormi para dormir meia hora. Acabei dormindo 2, perdi o voo no outro dia. Só vim voltar para casa na noite do dia seguinte. Foi tenso também para mim, por outros motivos, né, Felipe? Mas foi tenso. Que triste. Paulinha, queria te agradecer muito. Nossa, assim, foi muito bom assim, a participação da galera
Acho que foi a live que mais teve, assim. As pessoas perguntaram muito, foi muito... Passei do tempo que a gente tinha combinado aqui, a live caiu 2 vezes. Desculpa aí o pessoal e a Paula. Vou ter que começar a rever aqui a minha estrutura, que a internet é boa aqui em casa, mas infelizmente acontece. Mas assim, problemas à parte, agradecer, Paula, pela disponibilidade. Pessoal, a Paula não tem uma agenda fácil, é uma grande profissional, uma grande jornalista, manja muito de jornalismo esportivo. Quem participou aqui aprendeu muito. Aos seguidores da Invictus aqui, nós vamos deixar essa live gravada, depois subir para o canal do YouTube com as devidas edições, né? Sem os piores momentos, assim, com cortes, né? Sem as partes da produção. Agradecer todo mundo. O Leandro está aqui agradecendo, o João Camargo Neto, Pablo, todo mundo que participou e fez pergunta, Dani, o Rafael Xavier está aqui também. Está no Rio, a Maiara Dal Bosco aqui, ó, que é recém-formada. Ah, que legal. E assim, pessoal, agradecer de novo, Paula. A Débora entrou de novo, obrigado pela presença, Débora. Agradecer a Paula novamente, dizer para as pessoas que estão aqui que se acharem interessante que sigam o nosso canal lá da Invictus. A proposta nossa é falar abertamente sobre tudo, sem filtro, né? O nosso compromisso é com informar as pessoas, aproximar as pessoas do mercado. Jornalismo esportivo é uma área muito importante da indústria do esporte, né? Uma área da qual morro de paixão. Acho que a Paula explicou bem a diferença dela para as outras áreas que compõem essa indústria aí. Eu acho que é a área mais isenta, vamos dizer assim, mais perto de isenção, numa área que lida com tantas paixões. Então não é fácil, né? Que é a paixão do torcedor. Não é fácil ser jornalista esportivo. Então, pode falar, Paula. Porque em alguns momentos essa confusão é causada pelo próprio jornalismo esportivo, né, Felipe? Assim, que em alguns casos não se ajuda muito, assim, né? Então, assim, a linha entre jornalismo e entretenimento, ela também tá a divisão, né, ela tá cada vez menor, assim. Então, às vezes, o próprio jornalismo se trai também em algumas questões, né? Com falta de aprofundamento e por valorizar também, de repente, alguns aspectos que estão mais voltados para o entretenimento, né? As duas coisas, Perfeito. Elas podem conviver, né? Também a gente tem que admitir isso também, né? As duas coisas elas podem conviver, mas o jornalismo esportivo é muito mais do que isso, do que entretenimento, do que, né? Vai muito além disso, assim, e não é definitivamente divulgação. Perfeito. Perfeito, matou a Paula. Então, obrigado, Paula, pela presença mais uma vez, pela disponibilidade, por ter doado seu tempo. Eu sei que você ainda vai trabalhar hoje, pelo que você já falou, atrás de mais notícias aí para deixar bem informado o público goiano. Foi muito bom. Espero poder contar com você em outras oportunidades. Foi um dia muito bom aqui para a Invictus, sabe? Assim, a gente teve muito engajamento, muitas pessoas participando, e acho que muita gente com essa live que vai ficar salva aí, gravada, vão aprender muito com esse papo que a gente teve aqui e vai acrescentar e esclarecer muito para muita gente. Então, queria te agradecer de coração pela presença, pela disponibilidade. Eu que agradeço, obrigada. Eu espero ter contribuído. Às vezes eu me empolgo muito também, fico falando e fico meio alterada, assim, mas eu gosto muito de falar sobre isso e gosto de conversar com você que é meu amigo também. Então, junta tudo isso, eu fico muito empolgada. Espero que as pessoas tenham gostado. Conte sempre comigo. Sempre que você quiser falar alguma coisa e achar que eu posso falar sobre, você me chama. Tá bom. Gente, muito obrigado. Até a próxima quinta. Próxima quinta vai ser com o professor Nicolas, aqui professor da UNB, também com uma experiência grande em marketing, né? Brasileiro, tem uma experiência fora do Brasil, então ele vai explicar para a gente um pouco como é que é o esporte, a comunicação até fora do Brasil, nos países latino-americanos, tá bom? Uma boa noite para todos, muito obrigado e até a quinta que vem. Obrigado, gente.